E vem conferir a análise do 8º episódio da segunda parte da última temporada de Bleach. E lançou o 8º episódio da segunda parte da última temporada de Bleach. E o episódio começa da mesma forma como o último terminou. A gente vê o Zaraki Kenpachi logo depois da sua luta contra o Grammy. Ele termina falando um pouco mais daquele discurso envolvendo o cérebro, envolvendo a força dele. E logo depois a gente já percebe que o Capitão Zaraki está procurando a Yatiro. Porque logo depois da batalha, vale destacar, a Yatiro ela ficou com aqueles ossos de biscoito. E depois na luta do Zaraki, ele fez com que o Grammy perdesse sua concentração, perdesse o que ele estava imaginando no momento. E por causa disso, a Yatiro conseguiu voltar com seus ossos normais, mas ele não sabe como ela tá. Ele salvou ela rapidamente e depois ele voltou para a batalha. Aí ele vê no chão que a roupa de tenente dela está no chão e por isso que o Zaraki fica preocupado e começa a procurar ela, começa a perguntar por ela. Mas enquanto ele está procurando ela, 4 integrantes dos Queens voltam a aparecer. Antes elas eram 5, só que uma delas, que é a Bambi, acabou perdendo lá no começo da temporada e elas acabaram meio que derrotando ela mesma. E aí voltam essas 4 integrantes, que seria a Liloto, seria a McKinnon, seria a Gisele e também a Kenzie. Essas 4 integrantes eu acho muito interessante porque elas têm uma dinâmica interessante, elas tentam trazer um humor e elas combinam bem com o estilo de luta delas, porque cada uma tem um estilo de luta. Uma realmente ela é mais agressiva, no quesito de como ela usa o poder, uma ela consegue controlar você através do sangue dela, outra ela morde você, posso dizer assim, ela praticamente morde você. Então cada integrante ali, ela vai ter um estilo de luta próprio, isso já era óbvio, mas a forma como a luta é feita, a forma como a luta vai funcionando no começo contra o Zaraki, é legal porque elas têm uma química entre elas e tem uma dinâmica que funciona muito bem, que deixa a luta engraçada. Até mais na frente, quando for falar sobre o Ichigo, você pode perceber que a luta delas acaba ficando interessante e é legal de assistir, porque realmente tem um exagero na luta dela, até uma parte um pouco cartunesca em alguns pontos, mas isso dá uma dinâmica legal. Mas por que era tão importante elas 4 vindicar a luta contra o Zaraki? Porque elas começam a atacar ele, achando que ele está muito ferido pela luta contra o Grammy. Mas quando ela começa a atacar, o Zaraki vai pra cima delas meio que no instinto, meio que quase sem força. E mesmo assim, ele quase acerta elas, mostrando o nível de poder incrível que o Zaraki tem, mesmo ele estando abaixo dela. E elas conseguem meio que acertar alguns golpes, até deixar ele imóvel. Por que essa sequência é tão importante? Para mostrar a força delas e também a força incrível do Zaraki. Porque elas conseguem atacar o Zaraki, elas conseguem parar um dos personagens mais fortes de Bleach, e a partir daí você consegue dar consegue meio que validar que elas são fortes para quando o Ichigo for chegar. É uma estratégia de roteiro e narrativa que muito roteirista gosta de usar. Pegar um personagem forte e ele perder para um outro personagem, para quando um terceiro personagem vir lutar contra eles, você meio que entender a força dele. É como aquela famosa frase do cinema: não fale, mostre. É mais legal você mostrar essas 3 personagens derrotando o Zaraki, do que realmente só elas falarem: nossa, você é muito forte. Você mostrar, você valida pro público que elas são fortes. Então elas meio que param o Zaraki e a partir daí aí o Ichigo aparece fazendo aquela entrada. Também acho muito legal, desde o visual do Ichigo, os 2 visuais do Ichigo novo eu acho muito legal. Esse visual que ele usa o turbante, eu tinha achado muito legal no episódio passado, mas quando ele acaba recebendo os golpes das 4 mulheres, ele acaba mostrando seu segundo visual, que é uma mistura do uniforme de Shinigami com características da divisão Zero. Eu acho ele muito bonito. Mas antes disso, ele chega lá e a partir daí eles percebem a sua entrada, até parece algo de alguém messiânico chegando para a batalha, realmente o Salvador chegando, cortando os céus, até deixando o céu mais bonito, mais limpo, porque vai lembrar, os Queens deixaram tudo aquilo vermelho, né, por causa que eles estão presos, prendendo Shinigami lá dentro. Quando o Ichigo entra, ele quebra o céu e deixa tudo azul, até realmente uma entrada meio messiânica, meio de um Salvador que está chegando ali. Eu acho uma ideia visual muito interessante e entra muito com a animação bonita. A animação desse episódio, que eu achei que tá abaixo dos
outros que estão lançando. E isso é completamente normal. Obviamente, eu sempre espero que todo episódio tenha uma qualidade muito alta, tenha uma qualidade realmente que faça com que você lembre porque o anime é tão de alto nível. Mas é impossível que se mantenha uma qualidade muito alta em animação e em episódios em sequência. Um ou outro vai cair um pouco. Não achei a animação ruim, mas você encontra muito mais frame que você vê que falta um pouco mais de polimento, um pouco mais de realmente um capricho em alguns detalhes. Por exemplo, no final do episódio, quando o Ichigo tá lutando contra vários Quincy ao mesmo tempo, você consegue perceber que falta um capricho ali. Parece que você vê que tá meio parado as coisas. Isso acaba incomodando um pouco. Mas depois do episódio da Rukia, que a animação foi fantástica, talvez o auge de animação técnica dessa temporada. E depois você tem o episódio do Zaraki, que também tem uma animação muito boa. Infelizmente, o episódio da volta do Ichigo ficou com uma animação muito boa e em pontos específicos, realmente de alto nível. Quando ele aparece, quando ele fala com o Zaraki, são momentos específicos. Mas de modo geral, é uma animação que você vê que tá um pouco abaixo das outras. Mas eu também não acho uma animação ruim. Considerando que são episódios semanais que saem, ele tá abaixo pra média da temporada, mas pro anime semanal continua com uma qualidade boa. A partir daí o Ichigo chega e ele começa a lutar contra todas elas. E aí a gente consegue ver a força do Ichigo a partir daí. Porque a partir daí ele luta com todas de uma vez, sem ele ter nenhum esforço de realmente se preocupar com o que está acontecendo. O lance é, quando o Ichigo aparece, o Yabara, ele que é o Rei Quincy, né, pode ser assim, o Super Rei Quincy, ele acaba percebendo que esse é o momento dele colocar o seu plano em jogo, que quer descobrir mais pro final do episódio. Vai destacar, a primeira cena do episódio como um todo é ele falando o que acontece quando os Quincy's morrem, que voltam energia pra ele, e isso aí deixando ele mais forte. Ele conseguindo realmente coletar mais energia pra ele mesmo. Aí segue a luta do Ichigo. Bom, eu não vou falar muito sobre ela porque não aconteceu tanta coisa. É mais falar que teve uma luta interessante. Como eu falei, a animação tem momentos. É legal ver, tem momentos específicos que ela vai muito bem na animação, tem momentos que eu acho que ela fica um pouco abaixo, mas é legal a luta, principalmente porque a dinâmica entre as Quincy's funciona muito bem, e é muito legal de se ver. E você vê que não é uma ideia de parceria, de amizade. Realmente a amizade delas é feita meio que numa raiva, como se elas não quisessem estar juntas ali, e uma acaba provocando a outra o tempo inteiro, e isso funciona muito bem. Tanto que uma hora, uma usa um poder e quase mata a outra, uma usa um poder e acaba destruindo da outra, elas acabam se provocando, uma não protege a outra, e a luta vai escalonando dessa forma, ou seja, ela vai crescendo, ela vai evoluindo dessa forma, até que ela chega naquela forma máxima que elas conseguem chegar, que também deixa a luta mais interessante, deixa a luta mais dinâmica, e é o momento do episódio onde a gente consegue ver um pouquinho mais da força do Ichigo, porque o Ichigo tá tão forte que aquela base inicial delas acaba nem arranhando eles, parece até que ele tá brincando, lutando com elas. Quando elas ficam mais fortes, pelo menos parece que realmente ele consegue usar pelo menos um pouco mais da sua força. A partir daí, o Basbi acaba aparecendo, destruindo elas e falando que vai lutar contra o Ichigo. Outros Quincy's também aparecem, alguns que ainda não tiveram participação nessa temporada, mas o foco do Ichigo a partir de agora é chegar no Rei Quincy, é chegar lá e poder realmente derrotar ele, chegar na luta final, porque ele tá vendo que algo vai acontecer. A partir daí a gente descobre o que aconteceu, que é aquele buraco no céu. Aquele momento onde o Ichigo entrou, ele abriu um buraco realmente na Soul Society, fez com que ele pudesse ter uma possibilidade, o Rei Quincy e também o Ryu e o Jugen, de conseguir ir para o palácio e tentar pegar o Rei das Almas. Então a partir daí, esse é o objetivo dele. O Ichigo tenta chegar nele, os Quincy tentam parar, e aí os outros capitães aparecem que acabam prometendo lutas pro próximo episódio, entre eles e os capitães. A partir daí, o Ichigo chega perto, mas ele percebe que o Ryu tá lá. Termina o episódio com o Chad e a Orihime também chegando, ajudando o Ichigo, e aí acaba o episódio a partir daí. Com a confirmação de que eles vão pra Divisão Zero tentar pegar o Rei dos Quincy, chegar no Palácio dos Quincy. Também tem uma coisa muito interessante nesse episódio, obviamente, que todo fã de Bleach fica empolgado quando acontece, que Aizen volta a aparecer pela primeira vez, porque o Aizen tem um pouco desse objetivo de chegar no palácio, então ele meio que ele deve ter sentido isso, até porque na primeira temporada tem um momento onde realmente o Rei do Quincy, né, ele fala que ele acaba mencionando sobre o Aizen também, a força dele, só de estar pouco tempo na presença dele, como aquilo já afetou ele. E aí termina o episódio prometendo outras batalhas, o encontro do Ichigo e do Ryu, falando um pouco mais sobre o Palácio dos Reis das Almas e também um pouco do Aizen. O Aizen pode voltar a partir daqui. Eu gostei do episódio, como eu falei, foi abaixo dos outros dois, mas eu não achei um episódio ruim. Achei um episódio funcional, que realmente é legal ver o Ichigo de volta, empolga ver o Ichigo de volta. Gostei da nova trilha sonora que deram pra eles, que é a música clássica Number One, só que com uma outra versão. Também gostei bastante. No fim, foi um bom episódio, abaixo dos outros, mas que funciona bem, com boa sequência de ação e com um momento que, pra quem gosta de Bleach, vai realmente encher o coração.
Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do 8º episódio de Bleach? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.